Só lhe deu glória. O ser e obras de Deus. Paulo Anglada. A Trindade. A doutrina da Trindade deve ser estudada com espírito de humildade. Trata-se de uma das doutrinas bíblicas mais misteriosas e difíceis para a compreensão humana, por causa das nossas limitações naturais, por causa do pecado e por causa do próprio objeto da doutrina, o ser de Deus. A doutrina da Trindade é uma verdade concebível apenas porque foi revelada. A mente humana jamais poderia imaginá-la. Não obstante, trata-se de uma doutrina importantíssima pelas seguintes razões. 1. É uma doutrina distintiva da religião cristã. Há inúmeras religiões monoteístas e politeístas, mas só o cristianismo crê em um Deus trino. 2. Dela dependem todas as demais doutrinas: bibliologia, teologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, escatologia, etc. De um modo ou de outro, todas as demais doutrinas dependem da compreensão da revelação bíblica com relação ao ser de Deus. 3. Ela nos preserva contra heresias. Uma das principais doutrinas bíblicas a serem deturpadas na história da Igreja cristã foi exatamente a revelação bíblica sobre a natureza de Deus. O que é de se esperar, visto que se trata de uma doutrina fundamental do cristianismo. Para alguns, Jesus não passa de um homem e o Espírito Santo de uma influência ou um poder divino. Outros negaram a divindade de ambos, afirmando que o Filho é criatura do Pai e que o Espírito é criatura do Filho. Outros afirmaram que as três pessoas da Trindade não passam de três modos de manifestações sucessivas: o Pai no Antigo Testamento, o Filho durante sua vida e o Espírito Santo do Pentecostes. Outros ainda enveredaram pelo triteísmo e assim por diante. 4. Por ser esse um assunto sagrado, ele diz respeito à natureza íntima do ser todo-poderoso e infinitamente santo e justo, Criador dos céus e da terra, o livre e soberano Senhor do universo, o planejador, executor e aplicador da obra da redenção. O estudo da doutrina da Trindade exige, portanto, toda reverência e humildade da nossa parte, e sujeição plena e irrestrita das nossas faculdades intelectuais e espirituais ao que aprouve a Deus revelar na sua palavra. Definição da doutrina. A palavra Trindade, do latim Trinitas, usada pela primeira vez por Tertuliano para expressar essa doutrina, indica triunidade, ou seja, três em um. Outro pai da Igreja, Atanásio, bispo de Alexandria, século IV, resumiu apropriadamente o significado do termo quando afirmou: adoramos um só Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, não confundindo as suas pessoas, nem dividindo a substância. Ao
subscrevermos a doutrina da Trindade, queremos dizer que cremos em um Deus único, indivisível em sua essência ou ser, o qual subsiste em três pessoas distintas e inconfundíveis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que cada um tem a mesma essência plena e não fragmentada, mas podem relacionar-se entre si. Reconhecemos que essas e quaisquer outras definições são insuficientes e que não podemos fazer da personalidade humana o modelo da personalidade de Deus. O oposto é verdadeiro. O homem é que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, por ser Deus um espírito pessoal, criou o homem com essas características guardadas, é claro, as devidas proporções: infinito, finito, divino, humano, e por causa da queda, perfeito, imperfeito. Além disso, a personalidade do homem é unipessoal, enquanto que a personalidade de Deus é tripessoal. A história da doutrina. A formulação acima da doutrina da Trindade remonta aos primeiros séculos da Igreja cristã. Já no Credo de Nicéia, em 325, por influência de Atanásio, bispo de Alexandria, encontramos a divindade do Filho oficialmente reconhecida pela Igreja. Cremos em um Deus e em um Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, nascido, não criado, da mesma substância do Pai e do Espírito Santo. O credo de Atanásio, de data incerta, é um dos mais bem elaborados credos antigos, que também professa a doutrina da Trindade como segue: nós adoramos um Deus em Trindade e a Trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, pois há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo, mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma. A glória é a mesma e a majestade coeterna. A mesma doutrina é encontrada nas confissões luteranas, como a Confissão de Augsburg, de 1530, nos 39 artigos da Igreja da Inglaterra, 1571, e nas confissões reformadas e presbiterianas. A Confissão de Fé de Westminster declara: na unidade da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Até as igrejas católica romana e ortodoxa grega professam a doutrina da Trindade. Ambas creem em um Deus único em essência que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terminologia. Alguns termos peculiares são empregados na formulação teológica da doutrina da Trindade. O significado desses termos precisa ser entendido para que se compreenda as questões envolvidas na história da doutrina. Essência, substância, natureza. Estes termos derivam-se das palavras gregas ousia e physis e das latinas essentia e natura. Embora esses termos apresentem alguma diferença de significado, eles são naturalmente empregados para designar uma mesma verdade teológica
que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revelados nas Escrituras, são um só ser divino, da mesma essência, substância ou natureza, distinta da de qualquer outro ser. Substância. O termo substância, upostasis, é empregado teologicamente para designar os três diferentes modos de existência do ser divino. Existe um só ser divino, com a mesma essência, substância ou natureza. Entretanto, este ser subsiste em três pessoas, com razão, vontade e sentimentos distintos. Homoousion, heterousion e homoousion. Três termos gregos foram empregados no primeiro grande concílio da Igreja em Nice, em 325 AD, quando foi redigido o Credo Niceno. Esses termos expressam três correntes teológicas com relação à doutrina da Trindade representadas no concílio: os ortodoxos, os arianos e os semi-arianos. O termo homoousion, composto por homos, mesma, e ousia, substância, expressa a crença ortodoxa de que o Filho tem a mesma substância do Pai. É a posição do Credo Niceno. Creio em um Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância, homoousion, com o Pai. O termo heterousion, composto pelas palavras heteros, diferente, e ousia, substância, expressa a crença ariana de que o Filho é a primeira e mais perfeita criatura do Pai, mas de substância, essência, diferente de Deus. O termo homoiousion, composto de homoios, parecida, e ousia, substância, expressa a posição intermediária semi-ariana, segundo a qual o Filho nem era criatura nem tinha a mesma essência do Pai, mas sim uma substância parecida ou semelhante à de Deus. Tendências históricas principais. Já mencionamos alguns dos desvios doutrinários com relação à doutrina da Trindade. Ao estudarmos a história das doutrinas, constatamos outros desvios semelhantes. Há, contudo, apenas três correntes ou tendências principais: a corrente ortodoxa trinitariana, que aceita a revelação bíblica mesmo admitindo que não pode explicá-la, a qual afirma que Deus é um só ser, o qual subsiste em três pessoas distintas, e duas correntes heréticas que não submetem suas mentes à revelação das Escrituras e tentam eliminar o mistério da natureza da divindade, explicando racionalmente em uma das duas direções, ou rejeitam a tripersonalidade de Deus, afirmando que ele tem uma só natureza e uma só pessoa, ou rejeitam a unidade essencial de Deus, afirmando que as pessoas da Trindade
não têm a mesma natureza. O Filho e o Espírito são de natureza inferior à do Pai. O gráfico a seguir ilustra essas três correntes. Heresia, uma natureza e uma pessoa. Ainda, heresia, três pessoas de naturezas distintas. E entre essas duas opções temos ortodoxia trinitariana, uma natureza que subsiste em três pessoas. A doutrina no Antigo Testamento. Embora fora do alcance da religião natural e incompreensível à mente humana, a doutrina da Trindade é claramente revelada nas Escrituras. De modo progressivo, como outras doutrinas bíblicas, Deus se revela no Antigo Testamento essencialmente como um Deus único e no Novo Testamento como um Deus que subsiste em três pessoas. A ênfase na unidade de Deus encontrada no Antigo Testamento permitiu que a Igreja recebesse a revelação da sua tríplice personalidade sem enveredar pelo triteísmo, um perigo real, considerando a tendência de Israel ao politeísmo predominante nas demais nações. A unidade de Deus. As seguintes passagens bíblicas são suficientes para demonstrar que o Deus revelado no Antigo Testamento é um Deus único. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio 6,4. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Isaías 44,6. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. A tripersonalidade de Deus. Não obstante a ênfase dada à unidade de Deus, não se deve pensar que a doutrina da tripersonalidade de Deus não é encontrada no Antigo Testamento, como escreve Warfield. O Antigo Testamento pode ser comparado a uma sala ricamente mobiliada, mas pouco iluminada. A introdução da luz não introduz na sala nada que lá não estivesse antes, apenas manifesta mais claramente o que nela já existe e que quase não podia, ou nem mesmo podia, ser visto. A seguir, relaciono algumas evidências da doutrina da Trindade no Antigo Testamento. A. O emprego de nomes e pronomes no plural. Embora a língua hebraica utilize a fórmula El para Deus, logo no primeiro capítulo de Gênesis, a forma plural Elohim também é empregada, sendo que os verbos e adjetivos encontram-se no singular. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Além disso, há casos em que o Senhor Deus emprega verbos no plural. Ao referir-se a si próprio, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. B. Referências ao anjo do Senhor. Várias passagens no Antigo Testamento fazem referência ao anjo do Senhor, o qual, embora seja distinto de Deus, identifica-se com ele. Em essência, essas teofanias devem ser identificadas à luz do Novo Testamento com a segunda pessoa da Trindade. Vê Gênesis 16, 7-13, 18, 1-19, 22, 1-19, 32, 22-32 e Êxodo 23, 20-23. Quem no Novo Testamento é apresentado como aquele que foi enviado pelo Pai,
recebe e aceita a adoração dos homens e tem autoridade para perdoar pecados, senão Cristo. C. Referências ao Espírito Santo. As referências ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus ou ao Espírito do Senhor no Antigo Testamento, como aqui ocorre no Salmo 139, 7, para onde me ausentarei do teu Espírito, devem ser entendidas à luz do Novo Testamento como referências à terceira pessoa da Trindade. Além do mais, 3 vezes no Antigo Testamento o Espírito de Deus é explicitamente chamado de Espírito Santo. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Salmo 51, 11. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Isaías 63, 10. Conferir, verso 11. D. É possível perceber também a relação entre a tríplice menção do nome de Deus na bênção de Arão em Números 6, 24 a 26, com referência explícita da Trindade na bênção apostólica em 2 Coríntios 13, 13. A doutrina no Novo Testamento. A doutrina da unicidade de Deus, tão claramente revelada no Antigo Testamento, é aprofundada no Novo. Várias passagens no Novo Testamento ensinam essa verdade teológica essencial, como por exemplo as seguintes: Eu e o Pai somos um, João 10:30. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. 1 Coríntios 8,4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos os crentes, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 5 e 6. Quanto à doutrina da tripersonalidade de Deus no Novo Testamento, é bem mais claro do que no Antigo. Nele, as evidências são abundantes e inequívocas. Elas ensinam o seguinte: 1. O Pai é Deus. Para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. 1 Coríntios 8, 6. Paulo, apóstolo, não da parte de Deus, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1:1. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4:6. 2. O Filho é Deus. Deles, dos israelitas, descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Romanos 9:11. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 16 a 17. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. João 1 e 14. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito 2, 12 a 13. Além disso, é evidente que Jesus assumiu prerrogativas divinas. Ele perdoou pecados, Marcos 2:5, e permitiu ser adorado, Mateus 28:17 e João 9:38. A ele também são atribuídas características divinas, tais como a santidade absoluta, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21, eternidade, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. João 17:5, conferi com João 1:1 e 8:58. Imutabilidade, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13:8, conferi. 1:11 a 12. Onipotência, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8, conferir. Mateus 28:18. Onisciência, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. João 6:64, conferir. 16:30. E onipresença, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20, conferir Efésios 1:23, etc. 3. O Espírito Santo é Deus. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. As coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, Ekporeuetai, esse dará testemunho de mim. João 15:26. Além dessas evidências, o Espírito Santo é apresentado no Novo Testamento em igualdade com o Pai e com o Filho. Na grande comissão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. E na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Que o Espírito Santo não é apenas uma manifestação de Deus, mas uma pessoa evidente, visto que lhe são atribuídas características pessoais. Ele ordena, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Atos 8:29. Chama ou escolhe, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2. Ensina e lembra. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Conferir Lucas 12:12. Guia na verdade, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. E confronta: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará. E conforta: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14:15.
16 e 17. O Espírito Santo nos ajuda intercedendo por nós. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ele também se entristece. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. 4. As três pessoas da Trindade são apresentadas como sendo distintas. Elas falam das demais como pessoas distintas. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17:5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. João 17:1. O Filho ama o Pai e o Pai ama o Filho. O Pai ama ao Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. João 3:35. Conferir João 15:10. O Filho ora ao Pai. Conferir João 14:16 e 17:5. Já citados. O Espírito glorifica o Filho. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. João 16:14. Essas passagens bíblicas não teriam sentido se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não fossem pessoas distintas. 5. Algumas passagens do Novo Testamento evidenciam tanto a unidade do ser como a distinção das três pessoas da Trindade. Isso ocorre na grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. No batismo de Jesus, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:16 e 17. E na promessa da vinda do Consolador: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15:26. Subordinação do Filho e do Espírito ao Pai. Conforme revelado nas Escrituras, há uma ordem entre as três pessoas da Trindade. Primeiro o Pai, depois o Filho, depois o Espírito. Pode-se até falar em uma subordinação do Filho ao Pai e do Espírito ao Filho. Em que sentido devem ser entendidas essa ordem e essa subordinação? Conforme revelado nas Escrituras, há uma ordem entre as três pessoas da Trindade. Primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito. Pode-se até falar em uma subordinação do Filho ao Pai e do Espírito ao Filho. Em que sentido? 1.
negativamente. A história da igreja é importantíssima, especialmente a história das doutrinas. Nela encontramos registradas as várias concepções heréticas com relação à doutrina, as quais foram rejeitadas pela igreja. Não em sentido temporal. O Filho e o Espírito são tão eternos quanto o Pai. O Pai jamais existiu só, nem em sentido de dignidade. Não há diferença de grau de dignidade entre as pessoas da Trindade. A pessoa do Pai não é, em nenhum sentido, mais perfeita ou digna do que as pessoas do Filho ou do Espírito, nem tampouco quanto à essência. A essência divina é a mesma nas três pessoas. O Pai não é mais Deus do que o Filho, e o Filho não é mais Deus do que o Espírito. 2. Positivamente. É preciso fazer diferença entre a trindade ontológica ou existencial e a trindade econômica ou revelada. A trindade ontológica ou existencial tem a ver com a existência eterna das três pessoas na unidade da divindade. As três pessoas subsistem eternamente. Nesse sentido, a única ordem existente e possível diz respeito à ordem de geração e procedência eternas. A pessoa ou personalidade, não a essência, do Filho é eternamente gerada pelo Pai, o unigênito do Pai. João 1, 14 e 18, 3, 16 e 18. E a pessoa ou personalidade, não a essência do Espírito, é eternamente procedente do Pai e do Filho. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Que o Espírito Santo procede do Filho, deduz-se do fato que ele é chamado de Espírito de Cristo, ou do Filho. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Gálatas 4, 6. A trindade econômica ou revelada tem a ver com as três pessoas nas relações que elas mantêm com a criação e na obra da redenção. Refere-se à relação entre as três pessoas no que diz respeito às funções pessoais na aliança que deu origem à criação do universo e à redenção do homem. As Escrituras revelam um plano ou economia divina, na qual o Pai criou todas as coisas por meio do Filho e predestinou no amado os eleitos para a salvação. Ele é, portanto, o autor da criação e da redenção. O Filho é o agente através do qual a obra da criação e da redenção foram objetivamente realizadas, e o Espírito é o mantenedor da criação, obra da providência, e o aplicador da obra da redenção, convencendo do pecado, iluminando o coração, regenerando e santificando os eleitos. Embora essas
obras não sejam exclusivas. Afinal, cremos na Trindade em unidade. Pode-se perceber que há uma definida ordem funcional decorrente da natureza da própria aliança ou pacto. Eleição e predestinação, redenção e justificação, regeneração e santificação. A obra do Filho depende da obra do Pai, e a obra do Espírito depende da obra do Filho, uma ilustração de que essa sujeição funcional não necessariamente implica em sujeição ontológica, pode ser encontrada na relação familiar, marido, mulher e filhos. Há ainda outro tipo de ordem ou subordinação do Filho ao Pai, decorrente do estado de humilhação de Cristo. Em seu estado de humilhação, Jesus abdicou da glória, se sujeitou a assumir uma natureza humana. Implicações práticas da doutrina. Ninguém pense que a doutrina da Trindade não passa de uma especulação metafísica ou de uma questão de importância meramente teórica ou doutrinária. A aceitação ou não dessa doutrina determinará o que cremos com relação a Deus, e a compreensão que tivermos de Deus acabará influenciando não apenas todo o nosso sistema teológico, como também todas as nossas ideias, nossa vida neste mundo e o nosso destino eterno. Como será a doutrina e a vida cristã de quem crê que Cristo foi apenas um homem e que o Espírito não passa de uma influência divina? Quais as implicações de tal crença sobre as doutrinas da encarnação, justificação, redenção e santificação? Qual o significado do nascimento, morte, crucificação e ressurreição de Jesus para os que sustentam esse grave erro? Não é difícil imaginar as consequências naturais resultantes da deturpação de uma revelação tão crucial como essa na mente, coração e vontade humanas. A doutrina da Trindade é uma das principais responsáveis pelo nosso sistema teológico teocêntrico. A teologia reformada tem o Deus Trino como centro, por isso ela é abrangente. Outros sistemas são, ou melhor, tentam ser cristocêntricos, pneumacêntricos ou antropocêntricos. Entretanto, todos eles revelam-se deficientes. Para fazer justiça à revelação bíblica, um sistema teológico tem que ser construído sobre essa verdade fundamental, a revelação do Deus Trino. E na ordem bíblica, primeiro o Pai, o Criador e Autor da salvação, depois o Filho, executor da redenção, depois o Espírito, o aplicador da redenção, depois o homem, coroa da criação,
e objeto da redenção, depois, o restante da criação. A teologia unitariana dos Testemunhas de Jeová ilustra as consequências práticas desse erro doutrinário no conceito de pecado que sustentam. Para eles, o pecado não passa de uma desventura ou de um desenvolvimento incompleto. Para nós, trinitarianos, o pecado é algo odioso e terrível, algo tão hediondo que merece a justa ira, julgamento e condenação de Deus. É tão repulsivo que inevitavelmente acarreta a morte. É tão abominável que só pode ser extirpado pelo próprio Deus mediante a morte do seu Filho. O pecado acarreta consequências espirituais tão profundas, a morte física, espiritual e eterna, que somente o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, pode aplicar a justiça de Cristo no coração do homem caído, convencendo do pecado, iluminando, vivificando, regenerando-o, habilitando-o a crer na palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Os desvios com relação à doutrina da Trindade também explicam as meias-verdades e os erros completos encontrados nas diversas religiões politeístas, o panteísmo, o deísmo, etc. A doutrina da Trindade também depende a autossuficiência de Deus. Como conceber um sujeito sem objeto, um ser consciente sem ter com quem se relacionar? Como ficaria os atributos morais de Deus, tais como o amor e a justiça, se ele não tivesse como exercê-lo na eternidade? Foi no amado que ele predestinou os eleitos para a adoção de filhos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Gênesis 1:1.